Dia! Alô, alô! Paula Caçaio-Vaz aqui, começando mais um Café com Consciência, nosso encontro semanal, onde nós falamos sobre insights da constelação familiar, insights especiais que eu venho tendo nos atendimentos individuais, em grupo. E hoje nós temos uma conversa muito especial. Eu tive fazendo algumas palestras em alguns lugares, aqui em Presidente Prudente, Presidente Epitácio, Ribeirão Preto, né? E eu estive fazendo uma maratona aí de algumas conversas em algumas clínicas e o assunto era desmistificando a constelação familiar e como usar a constelação familiar como uma filosofia no seu dia a dia para melhorar a sua vida. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui de forma online para que a gente tenha não só aqui a nossa interação, como também a gente tenha o nosso momento de praticar, além de deixar essa live gravada, obviamente. Vai ficar gravada aqui no Instagram e vai ficar gravada no meu YouTube também, tá bom? Então, eu vou fixar aqui o título do nosso encontro de hoje. Como a constelação, então, pode te ajudar a ter uma vida mais simples e mais leve. Vou te convidar a convidar os seus amigos, tá? Não sei se você já parou para pensar, mas todas as vezes que a gente encaminha uma live assim para alguém, muitas vezes a gente nem imagina se a pessoa vai assistir, se não vai, às vezes a pessoa nem assiste, inclusive, né? Mas toda vez que você encaminha, você acaba fazendo um movimento de deixar muitas pessoas começando a entrar em sintonia com os temas. Então, às vezes a pessoa não vai nem chegar para mim, mas o fato dela se movimentar ali, ela vai acabar recebendo informações de constelação familiar no Instagram dela, de desenvolvimento pessoal e tudo mais. Então, sempre é uma contribuição, mesmo que a pessoa não assista, mesmo que a pessoa não chegue nesse momento, tá? Então, qual é a nossa forma de contribuir? A gente simplesmente encaminha e deixa o universo fazer a parte dele, né? Então, vamos em frente junto comigo aqui? Eu tô encaminhando para mais algumas pessoas e aí eu já vou começar o nosso assunto de hoje, que hoje eu preparei bastante coisa pra gente poder refletir juntos, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu mandar para mais algumas pessoas, ó Deus, aqui, dá vontade de mandar para todo mundo, mas agora depois eu encaminho para mais algumas pessoas, tá bom? Então, bom dia, sejam todos bem-vindos a esse assunto tão lindo, como a constelação pode te ajudar a ter uma vida mais simples e mais leve. Tô vendo que tem algumas clientes minhas, pessoas que já fizeram imersão, né? Algumas pessoas que estão entrando aqui, vocês podem me ajudar também e, inclusive, se tiver alguma pergunta, também pode fazer para que a gente possa interagir juntos aqui, tá? Mas a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é o que é a constelação. Na verdade, existem ainda muitos mitos, né, sobre o que é a constelação. Ainda muitas pessoas ficam na dúvida se tem alguma coisa com religião, se tem a ver, né, com algo místico, se perde estado de consciência quando está no momento de constelação, seja em grupo, seja individualmente. E esse é o primeiro mito que eu já quero desmistificar aqui com vocês, né? A constelação, na verdade, ela tem uma fundamentação muito sólida. Inclusive, eu estava estudando Bert Hellinger, porque no Ativação Sistêmica, que é o curso que começou agora, um curso de formação, que eu tenho... Tá cheio de post-it aqui meu livro do Bert Hellinger, né? O curso de formação que eu comecei agora, que é o Ativação Sistêmica, nós estamos falando das bases da constelação, nós estamos falando de uma forma bem didática, passo a passo, a respeito, né, não só da constelação, da onde veio a constelação e também das leis sistêmicas e tudo mais. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo como a constelação tem uma base muito sólida, muito incrível. A constelação, na verdade, Bert Hellinger, ele foi a pessoa que mais divulgou, que mais disseminou a constelação no planeta. Mas existem vários outros, como ele mesmo intitula, né, grandes mentes brilhantes que já faziam a constelação e que também desenvolveram aí vários elementos dessa observação. Porque a constelação, na verdade, ela é a observação do posicionamento, ela é a observação de uma postura que, quando a gente tem um tema, então, por exemplo, você tem um tema qualquer, pode ser um tema de saúde, pode ser um tema dinheiro, pode ser um tema de problemas de relacionamento, relacionamento de casal, relacionamento com pares, relacionamento com chefe, relacionamento profissional, né? Pode ser uma questão com a sua família de origem, com irmãos, com tios, com pais, com avós, eventualmente uma família cuidadora, algumas pessoas são filhos adotivos, né? Então, você tem um tema. O tema é algo que não está fluindo na sua vida. O tema é algo que está difícil para você processar, algo que te deixa pesado, algo que te deixa paralisado,
tá? Então, todas as vezes que você está vivendo a sua vida e algo para, ou algo te adoece, algo te traz dor, isso é um tema. Sim? E o que a gente faz na constelação, então? A gente traz à tona, a consciência, esse tema, mas nós olhamos a raiz desse tema. Então, a constelação é uma tomada de consciência muito profunda. Nós vamos olhar o que a gente chama de além do aparente. Inclusive, esse é um livro que eu amo muito, da Olinda Guedes, que também é uma brasileira, que traduziu muito bem a constelação familiar. E esse título eu acho incrível, porque esse título é o que resume o que a gente faz quando a gente vai constelar, seja individualmente, seja em grupo. Nós vamos olhar além do aparente, o que está acontecendo, o que está trazendo aquela dor, aquele tema, aquela dificuldade, aquela paralisação, aquela doença, né? Aquela questão para aquela pessoa. E até tem uma cartinha aqui, eu peguei algumas cartinhas para a gente trabalhar juntos nessa nossa tomada de consciência, né? Do nosso café com consciência, que eu amo tanto. E a primeira, na verdade são duas cartinhas aqui que eu gosto bastante, porque é o primeiro passo, pode até colocar aí, tá? O primeiro passo para a gente buscar a tomada de consciência que a constelação pode nos trazer, tá? Então, duas cartinhas. Uma delas diz assim: toda doença vem como a resolução de um conflito. Então, quando a gente olha além do aparente, a doença é qualquer coisa, tá? A doença pode ser a falta de dinheiro, por exemplo. A doença pode ser vira e mexe eu bato o carro. A doença pode ser qualquer conflito mesmo. Nossa, eu termino um relacionamento, a hora que eu começo um relacionamento parece que tá tudo bem, daqui a pouco, a hora que eu vejo, vai pro mesmo direcionamento que todos os meus outros relacionamentos tinham ido. Parece uma maldição. Isso é uma doença, tá? Mas conforme a gente percebe, toda doença traz em si a resolução de um conflito, se a gente parar para olhar além do aparente. E a outra cartinha diz, inclusive, qualquer conflito é o início da solução. Tem uma frase que eu gosto bastante, que você também pode anotar aí, que é o seguinte: todo sintoma traz em si uma denúncia de algo que precisa ser visto, que precisa ser respeitado, que precisa ser incluído. Eu vou falar um pouquinho das leis para vocês, tá? Mas você pode tomar nota aí, pera lá. Todo sintoma, então, mais uma vez, a gente acabou de falar de todos os tipos de sintoma que tem, né? Sintoma é tudo aquilo, então, que deixa você paralisado, deixa você com dor, deixa você angustiado, deixa você fora do fluxo da vida, sim? Então, todas as vezes que eu tenho um sintoma, ele tá trazendo para mim, além do aparente, algo que eu ainda não respeitei sobre a minha história, sobre a minha família de origem, sobre meus pais, sobre as minhas relações. Nós fomos ensinados, gente, a julgar. Acho que é meio claro isso, né? Nós fomos ensinados a julgar certo e errado para tudo, bom e mal para tudo. Esse aqui é um caminho bom, esse aqui é um caminho ruim. Não é verdade? A gente foi acostumado a julgar as pessoas. Todo mundo que tem uma opinião diferente da minha não está certo, só eu estou certo. E o contrário é verdadeiro. Não é? Eu nunca estou errado. Ou então, meu jeito de viver a vida é melhor. Inclusive, eu tenho muitos relatos, e inclusive o meu próprio relato, quando a gente começa a estudar desenvolvimento pessoal, quando a gente começa a se ampliar aí, né, na nossa consciência, a gente começa a julgar mais ainda. Porque a gente começa a olhar e falar assim, agora eu sei constelação. Não, agora eu sei a fenomenologia. Fenomenologia é a ciência por trás, né, da nossa observação. É a observação dos fenômenos. Fenomenologia é o que nós usamos para trabalhar no campo, quando a gente está realizando a constelação, então, que é essa observação, tá? Todo sintoma traz em si algo que precisa ser visto. Sim, Tavânia, algo que precisa ser visto, algo que precisa ser incluído, algo que precisa ser respeitado. Então, o que acontece? Como a gente aprendeu a julgar certo e errado, nós então aprendemos a olhar para tudo, inclusive para a base da nossa vida, que são os nossos pais biológicos, com esse olhar de julgamento. Então, muito novinhos, muito logo depois de sair da barriga da mãe, a gente já sai se desconectando da fonte da vida. Pode até anotar isso é muito sério, gente. Logo que a gente nasce, a gente já começa a se desconectar da fonte da vida. Por quê? Porque existem várias heranças que a gente já recebe prontas, como a herança da memória celular, nós recebemos pronta a herança da cultura da comunidade onde a gente nasce, nós recebemos pronta
as heranças que a gente vai compartilhar com o lugar onde a gente vive. E além disso, nós, com a nossa própria experiência, desde o momento em que a gente é concebido, até o momento em que a gente começa a entender as palavras, juntar as palavras, significar as palavras, que é lá para 7 a 14 anos de idade, mais ou menos, de 3 a 7, mas principalmente de 7 a 14 anos, que daí a gente já sabe significar as frases, as palavras, a combinação das palavras. Imagine tudo isso que já vem comprometido, que já vem com uma carga pesada. Por quê? Porque os nossos pais, os nossos avós, os nossos antepassados, as pessoas que já existiam antes, não tinham consciência. Então, é até meio lógico isso, né? Nós estamos vivendo aqui um pós-pandemia. Na verdade, ainda existem aí várias coisas acontecendo por conta da pandemia, né? Mas nós estamos vivendo hoje, podemos falar que nós estamos vivendo pós-pandemia. Sim? E aí o que acontece, gente? Nós estamos hoje, em 2022, com constelação familiar, PNL, coaching, mesa radiônica, eu não sei nem o nome de tantas ferramentas que a gente tem, Theta Healing, barra de Axis, Axis Consciousness, né? Hoje nós temos muitas, mas muitas ferramentas de expansão de consciência. E depois da pandemia, isso se ampliou ainda mais, porque com as lives e com tudo, o acesso ao desenvolvimento pessoal, o acesso a esse movimento de autoconhecimento é muito grandioso. Embora nós estamos também vivendo a maior fase de crise que já existiu. Estava conversando com o Charles, que é meu professor de hipnose, de regressão, e que também está trabalhando comigo no meu marketing, né? Que é um grande mentor, inclusive, para mim. E a gente estava trocando ideias esses dias, e ele falando, gente, vocês não têm noção do que os números dizem. Nós estamos vivendo a era da ansiedade e da depressão. A gente não tem noção ainda do que vai acontecer daqui uns 2, 3 anos como resultado da pandemia. Fora que a questão de suicídio, né, e tudo mais, isso não é divulgado. Até não pode ser divulgado. A gente não tem ideia de quantas pessoas estão vivendo no limbo emocional hoje em dia. Então nós estamos vivendo a fase mais importante para a gente construir inteligência emocional da face do planeta, de toda a existência. Porém, entretanto, contudo, todavia, eu vou fazer 42 anos em setembro agora. E eu tô aqui trabalhando muito na minha expansão de consciência. Faz 10 anos que eu conheci a constelação familiar, faz 10 anos que eu trabalho dia após dia na minha tomada de consciência, faz 10 anos que eu constelo como cliente, faz 10 anos que eu trabalho com essa consciência, mais especialmente os últimos 6 anos foi que eu trabalho diretamente com a constelação familiar todos os dias. E tem coisa que eu olho e falo, caramba, gente, eu ainda não curei, eu ainda não resolvi dentro de mim. E por que eu tô falando isso aqui pra vocês? Porque nós temos mania de olhar as pessoas e achar que a gente é melhor ou que a gente é pior. Nós temos mania de comparar e de julgar as pessoas, principalmente a nossa família de origem, principalmente os nossos pais. Só que eles não tiveram acesso que nem existia. E eles não tiveram acesso também, porque você pode falar assim, Paula, mas meus pais estão vivos, por que eles não vão buscar desenvolvimento pessoal agora? Eles não vão buscar porque eles estão em outra, porque eles já viveram, entendeu? Minha mãe mesmo fala, vira e mexe, ela fala, eu tenho preguiça de um monte de coisa. Ela até busca, lê, ela tem as cartinhas sistêmicas, ela adora as cartinhas sistêmicas. Minha mãe, por exemplo, eu falo que ela é uma consteladora nata. E ela constela com as velas. Minha mãe é extraordinária, assim. Só que minha mãe não tem mais disposição, e ela fala, eu não tenho disposição de fazer curso, ficar um final de semana inteiro fazendo curso, 24 horas. Esses dias eu fiz uma especialização em constelação organizacional, e ela falou, você tá louca, ficar um final de semana inteiro dentro de casa sentada assistindo o negócio. Eu jamais ela faria isso. Entende? Por quê? Porque na verdade os nossos pais, os nossos familiares, os nossos antepassados, principalmente as pessoas que já estão em outras gerações, eles já estão em outra, eles já estão muito bem resolvidos, e eles falam, não tem problema. E não tem mesmo, porque nós aprendemos a julgar que nossos pais, porque meu pai e minha mãe brigam, então eles têm problema. Porque minha mãe reclama, então ela tem problema. Porque meu pai vive em depressão, minha mãe vive em depressão, porque meu pai bebe, minha mãe bebe, sei lá, porque eles são alcoólatras ou são, que nome que a gente dá para tudo isso? E a gente não compreende que, na verdade, essa é a forma possível para eles viverem e tá tudo bem. A palavra possível, gente, olha, eu falei o primeiro passo aqui, que é para a gente usar, né, a constelação para ter uma vida mais leve, mais simples, que é olhar que toda doença, todo sintoma vem como uma resolução de um conflito. Vem para mostrar para a gente, para expandir a nossa consciência sobre algo que ainda não foi visto, algo que não foi percebido, algo que ainda não foi incluído, né? Mas aí nós temos duas palavras que eu vou intitular então de segundo passo, já que nós estamos trabalhando
nessa forma lógica, né, de ver como a constelação pode nos ajudar. E o segundo passo, você vai escrever 2 palavras aí. 2 palavras. A palavra 1 é a palavra destino. A palavra destino. E a palavra 2 é a palavra possível. E aí eu vou mostrar algo aqui pra vocês. Vamos ver se dá pra enxergar aqui, peraí. Eu vou mostrar algo aqui pra vocês. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Daí nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que é destino, observando juntos aqui. Nossa, eu derrubei tudo. Ó, gente, eu tô inovando aqui, então, por favor, tá? Cada julgamento que vocês fizerem pra mim, eu vou ganhar Pix. Adoro, tá? Então pode julgar. Mas nós estamos justamente falando sobre essa questão do julgamento, né? Olha aqui. Então, dá pra enxergar aqui? Me avisa quem tá aí junto comigo, me avisa se dá pra enxergar essa árvore genealógica. Deixa eu tirar aqui um pouquinho os comentários. Eu peço pra vocês me avisarem, mas vou desativar um pouquinho os comentários, tá? Deixa eu ver se vocês me responderam. Dá pra ver aqui? Sim? Ah, a Pri tá aqui, Alessandra, queridos, sejam bem-vindos, tá? Todos sejam muito bem-vindos. Eu vou tirar os comentários aqui e vou mostrar aqui pra vocês, então, tá? Então, nós temos aqui uma árvore genealógica muito simplificada, obviamente, né? Onde aqui embaixo está você. Aqui embaixo está você. Aqui está seu pai e sua mãe, seus avós, seus bisavós, seus tataravós. E nós poderíamos colocar aqui 7 gerações tranquilamente, que a maior parte das ciências aí que estudam a influência que a memória celular tem na nossa vida. O que é a memória celular? As nossas heranças, as nossas bagagens que nós herdamos da nossa família de origem, tá? Então, a maior parte hoje das ciências que estudam isso dizem que a gente tem 7 gerações atuando através da memória celular em quem nós somos, tá? E aí, se a gente for olhar tudo isso aqui, nós estamos falando então da palavra destino e da palavra possível, sim? Então, o que acontece? Vou colocar aqui embaixo, ó. Destino. Todos nós temos uma programação herdada. Enquanto nós estamos inconscientes, nós vivemos o resultado de uma programação herdada. Quem aqui já fez, quando vai lá no computador, tem o Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V nada mais é copiar e colar. É exatamente isso que a gente vive na nossa vida quando a gente ainda não tem consciência. Nós pegamos os padrões da nossa ancestralidade, principalmente das gerações mais próximas, e copiamos e colamos os comportamentos, os sentimentos, os resultados por conta da influência da memória celular. Sim? Então, por que isso acontece? Porque todos nós temos um destino. Como você pode ver aqui, ó, celularmente falando, geneticamente falando, todos nós somos 50% pai e 50% mãe. Então, só isso aqui já é uma grande influência. Quando eu olho para o meu pai, por exemplo, e falo, eu não suporto meu pai, eu não gosto do meu pai, eu não acho que meu pai é ruim, assim, assado, que meu pai fez isso com a minha mãe, meu pai não fez isso com a minha mãe, meu pai não fez isso comigo, não fez isso com meus irmãos, fez isso com meus irmãos. Quando eu faço isso e eu rejeito o meu pai, é como se, ou não é como se, é efetivamente eu rejeitando 50% do meu ser. A mesma coisa em relação à minha mãe. Ah, porque minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, porque eu não suporto a minha mãe, porque minha mãe não devia ter feito isso, minha mãe não devia ter feito aquilo, minha mãe é fraca, minha mãe é forte, minha mãe não sei o que lá. Todas as histórias que a gente fala sobre os nossos pais, nesse momento eu estou rejeitando 50% que é minha mãe. E se eu faço isso com avós, por exemplo, mesma coisa. Esses dias eu fiz uma constelação, inclusive, que a cliente, ela estava numa questão muito séria, tinha uma questão muito séria com o vovô paterno, se eu não me engano, né? E aí quando a gente colocou no campo, o que é colocar no campo? Eu pego os bonequinhos, né? E a gente vai colocar ali as experiências, as questões daquela pessoa. Então, por exemplo, eu coloquei, conforme a gente foi conversando, eu fui tomando informações dela. E aí eu fui tomando nota para a gente poder observar. Então a constelação é a observação, além do aparente, do posicionamento. É como um diagnóstico. Imagina que a gente vai fazer um raio-x da alma, tá? Então nós vamos colocar os temas ali, as informações das famílias e das questões que a pessoa vai trazendo ali através de uma fala. Eu que já sou treinada para observar, além do aparente, as falas que aquela pessoa traz, eu vou captando algumas informações. Então aí eu coloquei no campo a cliente, eu gosto bastante de colocar primeiro o adulto e a criança do cliente,
Porque normalmente a criança que está ali, a nossa criança interna está emaranhada com as coisas, né? Tá cheia de questões com destino. A nossa criança normalmente ela está cuidando de alguma dor de alguém, né? E aí então eu coloquei ali no campo, através desses bonequinhos aqui, eu peço para o cliente ir escolhendo os bonequinhos. Se a gente estiver com pessoas, nós vamos olhar isso com as pessoas ali, né? Ou no vídeo, quando é, por exemplo, uma aula online, a gente abre as câmeras de cada pessoa e a gente vai observar o comportamento daquelas pessoas, e isso vai nos dar insights. Essa é uma forma de constelar. E também uma forma de constelar é com os bonequinhos. Também tem outras formas de constelar, como por exemplo fechar os olhos e visualizar, meditações guiadas, terapêuticas. Então existem várias formas de constelar, tá, gente? Porque a constelação é essa tomada de consciência das questões que estão profundamente enraizadas e por trás do tema aparente que você traz. Eu trago o tema doença. Quando nós vamos olhar ali respeitosamente, profundamente, nós vamos perceber que, na verdade, o que estava por trás ali daquele adoecimento, às vezes era uma questão com a mãe, às vezes era uma questão com o pai, às vezes era uma questão com algum ancestral, como o caso, então, dessa cliente que eu estava observando com ela. Nas histórias, eu fui conseguir perceber, na fala dela, que os dois avós, os dois homens, o vô pai da mãe e o vô pai do pai, estavam absolutamente excluídos, ninguém falava deles. Um tinha fugido, nunca mais ninguém sabia dele, e o outro tinha perdido tudo, todas as heranças familiares e tudo mais, e também tinha feito muita crueldade, fisicamente falando, comportamentalmente falando, com a avó. Então o que aconteceu? A cliente pegou essa dor para ela, principalmente a dor em relação ao vô, à avó materna. É como se ela tivesse ido lá, imagina que a pessoa vai lá na árvore genealógica, e ela fala assim, essa vovó aqui, gente, essa vovó aqui, ela, coitada, ela sofreu tanto, ela apanhou, nossa, que difícil que foi a vida dela, né? Avó, deixa eu ajudar você a carregar o seu fardo. Você, coitada de você, né, vó? Muito difícil tudo isso. Aí é como se a pessoa pegasse uma dor, pegar esse cubinho aqui representando uma dor, tá? Ela foi lá e pegou essa dor e falou assim, eu vou cuidar dessa dor pra minha vovó, coitadinha, ela não dá conta. Mas por que isso acontece? Primeiro porque na nossa inconsciência nós estamos muito ligados ao destino da nossa família. Lembra que a gente está falando de destino e possível? Já eu falo mais sobre a palavra possível, tá? Mas inconscientemente nós estamos muito ligados ao destino da nossa família e muito facilmente a gente se liga a dores e questões das pessoas que vieram antes de forma inconsciente e trazemos isso para o nosso coração, como se nós pudéssemos ser grandes, salvadores. Eu vou salvar o destino da minha família. E isso é o maior, como é que fala? Isso é a coisa mais comum que existe, né? Nós tomando as dores da nossa família e trazendo para a nossa vida para poder carregar aquele fardo. Por isso a vida é tão pesada, inclusive. Porque a gente está carregando um monte de coisa que não é nossa. E, inclusive, aqui entra uma pergunta que eu gosto muito, que você pode fazer sempre, que ajuda muito no nosso dia a dia, tá? Que é a pergunta, eu estou a serviço de quem com essa dor? Eu estou a serviço de quem com essa questão, com esse tema, com isso que não está fluindo na minha vida? Essa pergunta ela é maravilhosa, ela é mágica. Você não precisa nem responder ela. Mas se você começa a meditar, nossa gente, eu estou a serviço de quem? De repente começa a chegar, ontem até falei no meu grupo lá de formação, do Ativação Sistêmica, eu falei sobre isso. É tão incrível que quando a gente pede a consciência através, pera lá, eu estou a serviço de quem nessa situação? Essa dor é minha? Será que eu estou pegando a dor de alguém para criar? Porque 99% de tudo que a gente pega não é nosso não, tá, gente? Em Access Consciousness a gente fala muito sobre isso. 99% de tudo que a gente vive, sente, resulta na vida, até que a gente comece a expandir a nossa consciência, não é nosso. A gente pega para criar mesmo dos outros. Então, quando você faz a pergunta, eu estou a serviço de quem com essa dor, com essa questão, com essa repetição de padrão, eu começo a abrir a minha consciência. E de uma forma, entre aspas, mágica, começa a surgir respostas, soluções, insights e até mesmo informações. Eu lembro, quando eu estava fazendo a formação, inclusive, de constelação familiar, eu já atuava como terapeuta sistêmica, já atuava com as leis e tudo mais nos meus atendimentos individuais, mas estava fazendo a formação. E aí foi meu aniversário, em 2017, eu não me esqueço disso. E aí eu falo assim, cara, a gente tem momentos da vida que a gente não pode receber certas informações, porque a gente ainda não está preparado.
né? Mas minha mãe, eu falo que ela me deu de presente no meu aniversário de 37 anos, que o meu avô, pai do meu vô materno, ele tinha vindo do Marrocos. E nós estávamos falando na época, lá no curso de constelação, sobre as nossas origens e sobre muitas pessoas aqui no Brasil não ter a origem direta e os sobrenomes não serem os sobrenomes verdadeiros. Por quê? Porque muitas pessoas foram fugindo para sobreviver, foram indo para outros países e tudo mais, e foram recebendo sobrenomes. E o mesmo aconteceu com meu avô. Na verdade, o meu bisavô, pai do meu avô materno, ele era do Marrocos e ele fugiu do Marrocos, uma guerra, alguma coisa que aconteceu lá, não se sabe direito, e ele foi para a Espanha. E chegando na Espanha, ele recebeu o nome Caçanho. E recebeu também uma esposa, que foi a minha bisavó. Eu falei, caraca, meu, que forte isso, porque o Vaz do meu nome, Paula Caçanho Vaz, né? O Vaz do meu nome também não é o nome real e a gente não sabe, já buscamos informações, mas essa informação ainda não pôde chegar para nós. Nós não sabemos se esse nome tem origem alemã, se tem a origem polonesa, que era para ser Weiss, e também não se sabe se era para ser Weiss com W-A-I-Z-Z, I-S-S, aliás, ou se era para ser W-E-I-S-S, não se sabe. Então, quer dizer, olha só que forte que é isso. Só que essa informação não podia chegar antes para mim, eu não tinha maturidade para isso, né? Só que daí, como eu estava ali no movimento de tomada de consciência, que é isso que eu estou falando aqui para vocês, conforme a gente está ampliando a nossa visão sobre as coisas, a gente está conhecendo as leis sistêmicas, a gente está conhecendo as raízes além do aparente das nossas questões através da constelação, não só através da constelação, né? Mas estou falando hoje mais diretamente da constelação aqui. Aí o que acontece? As informações vão chegando pra gente. Ali eu entendi muita coisa, eu falei, cara, é lógico, como é que eu vou ter um senso de identidade, de raiz ali com o meu sobrenome, se esse sobrenome ele veio de um outro lugar? Aí eu comecei então a fazer uma coisa que a gente faz muito através do olhar da constelação familiar, da fenomenologia, da observação sistêmica, que é ressignificar. Porque daí eu fui lá na minha origem. Imagina que aqui, ó, esse bisavô seria esse aqui, ó. Esse bisavô aqui, essa bisavó foi a que foi dada em casamento para ele, tá? E aí ele recebeu então o sobrenome Caçanho, tá? Aí o que acontece? Esse bisavô aqui, quando eu comecei a meditar sobre a história que veio deles, eu falei, meu, olha que incrível que é isso. A gente julga tanto, né? Ah, porque o rei da Espanha, que absurdo ele dar uma mulher em casamento pro meu avô, pro meu bisavô. Que feio, que é isso, não sei o quê, nananã, que absurdo fazer isso com uma mulher. Aí eu pego as dores dessa mulher. Logicamente eu peguei as dores dessa mulher. Isso porque eu nem sou uma pessoa que fico muito focada nessa questão do feminismo e tudo mais. Mas mesmo assim, eu tomei as dores dessa mulher que foi dada em casamento. Só que eu não compreendia ainda que existe um destino. Essa mulher ela não foi parar nessa história aqui por acaso. Bert Hellinger diz que, pega essa frase aqui que ela é muito importante, tá? Hellinger percebeu que cada pessoa está comprometida com o destino do grupo, com o destino. O destino é algo muito maior do que o dia a dia ali das coisinhas que a gente vai vivendo todos os dias, da nossa mente, o que a nossa mente quer e deseja. O destino é muito grandioso. Então, Hellinger percebeu que cada pessoa está comprometida com o destino do grupo. Todo indivíduo está, acima de tudo, muito mais a serviço do seu sistema do que a serviço do seu próprio querer. Olha só. Ele constata que nós temos uma pequena liberdade, pequeníssima liberdade, diante do destino, que consiste apenas em concordar ou discordar. É importante compreender aqui o significado de concordar, é aceitar o dado como real, como verdadeiro, e não atribuir ao mesmo juízo de valor, de certo e de errado. Então veja, se eu olhasse aqui e ficasse, né? Imagine que eu não tivesse a consciência sistêmica, eu ia ficar, que absurdo, isso aqui tá errado, não podia isso, não. Quando eu nego, quando eu não concordo, quando eu discordo, o que eu acabo fazendo? Eu acabo grudando nisso aqui como um padrão. É como se a vida falasse assim, olha, Paulo, então você vai repetir várias questões das dores desse casal aqui para você aprender a baixar a tua bola, para você aprender a ser humilde e para você perceber que graças a exatamente isso aqui que aconteceu, você nasceu cabeção. A gente tem tanta mania de ficar no certo e no errado, julgando tudo que aconteceu antes da gente, principalmente os nossos pais,
que a gente esquece que da forma possível, agora entra a palavrinha possível que a gente tinha falado ali, da forma possível para eles, da forma possível para cada ancestral nosso, a vida chegou para nós. Se esse casal não tivesse acontecido exatamente da forma que aconteceu, nós não teríamos nascido, porque não tinha nascido meu avô, não tinha nascido minha mãe, não tinha nascido eu. Entendeu? Eu até me exalto para falar isso, porque eu falo, cara, isso é uma consciência que a gente tinha que ter na escola. Se esse meu bisavô aqui, ó, que tinha uma mulher, a mulher dele não podia ter filho, e ele contratou uma mulher para ser a barriga de aluguel dele. Ele foi lá, transou com ela, direitinho, né? E aí ele teve a minha avó. Quando a minha avó estava com 11 anos de idade, meu bisavô estava em um momento adoecido, quase falecendo, e aí ele conta para a esposa dele, vou colocar aqui uma outra bolinha, ele conta para a esposa dele que a vovó Raquel era filha dele com a dona Alzira. Imagine só, quanta dor nisso aqui. Só que da forma possível para esse homem e para essa mulher, que daí foi essa que serviu, né, a minha bisavó de origem, da forma possível para esse casal, eles fizeram a minha avó materna, que da forma possível para ela fez a minha mãe. Inclusive minha avó materna teve minha mãe com 38 anos de idade. Imagine só naquela época uma gravidez com 38 anos de idade. Muito difícil. O filho mais velho dela, meu tio, disse que falava para ela assim, velha barriguda safada, onde já se viu com uma idade dessa ficar grávida? Aí ela foi ter a minha mãe lá em São Paulo. Por quê? Porque, imagina, era uma vergonha naquele momento. Ela deve ter ficado grávida, logicamente sem querer, né? E aí o que acontece? A minha mãe, obviamente, que teve várias questões em relação a isso. Minha mãe ainda é uma pessoa que se desenvolve bastante e tudo mais, né? Então algumas coisas ficaram diferentes aí no decorrer da nossa trajetória. Mas assim, eu senti muita dor em relação à minha mãe, muitas vezes. Por quê? Porque minha mãe não sabia demonstrar carinho. Lógico que minha mãe não sabia demonstrar carinho. Olha, ela é neta de quem? E ela é filha de quem? Imagina, ela foi a última filha da minha avó. Minha mãe foi expulsa de casa com 14 anos de idade. Entendeu? Minha mãe conseguiu dar a vida pra mim. Cara, que demais. A forma possível pra vida chegar. Então, gente, todos nós estamos comprometidos com um grande destino. Todos nós temos uma programação herdada. Todos nós podemos sair dessa programação herdada. Mas daí, para isso, nós precisamos fazer como a Bíblia fala. A Bíblia fala que nós temos que tomar o reino dos céus por esforço. O que é tomar o reino dos céus por esforço? É estar aqui assistindo essa live, é se relacionar com conteúdos que podem te ajudar a expandir a sua consciência e ressignificar as coisas que vêm lá de trás. São conteúdos que vão fazer você sair do julgamento de certo e errado, para que você possa se apropriar, para que você possa tomar a vida. Olha só, tomar a vida como ela veio, da forma possível que ela veio para você. E receber da grandiosidade que é estar aqui hoje, tendo a chance de ser diferente, tendo a chance de fazer diferente. Todos nós temos a chance de fazer diferente, mas para isso a gente vai ter que estudar. Para isso a gente vai ter que se libertar. Para isso a gente vai ter que se lapidar. A gente vai ter que se autoconhecer. Caso contrário, não tem jeito, gente. A gente fica na repetição, no copia e cola de tudo aquilo que já veio pronto do nosso destino, da nossa comunidade, da nossa cultura e o que mais é possível. Gente, faz sentido isso que eu tô falando aqui para vocês? Vou virar aqui um pouquinho, senão fica muito complexo ali para mim. Vamos lá. Então ele diz, né? Ele constata que nós temos uma pequena liberdade, uma pequeníssima liberdade que consiste apenas em concordar ou discordar. É importante compreender o significado de concordar, então. Vamos recapitular aqui, tá? Então, concordar é aceitar o dado como real, como verdadeiro, como existente. Não significa atribuir o mesmo juízo de valor de certo ou de errado. A negação do destino nos coloca em conflito, em falta de sintonia com ele, o que inviabiliza o caminho da cura, da reconciliação e da felicidade. Então, quando eu nego o destino, o que é negar o destino? Eu olhar e falar assim, tá tudo errado. Porque isso não devia ter acontecido. Que coisa absurda meu pai, não sei o que lá. Que coisa absurda meu avô, não sei o que lá. Igual a cliente que eu tava falando, meu avô, ele fez muita crueldade com a minha avó e eu não quero ele no meu coração. Então, 25% daquela pessoa estava fora. E ao mesmo tempo que a pessoa nega esse vovô, ele também está negando a avó. Porque ele está falando assim, minha avó também não é digna de estar morando no meu coração. Porque minha avó ela não foi forte o suficiente. Então se eu tenho que cuidar da minha avó, eu vou para o lugar da bisavó. Entende?
Se eu tenho que cuidar de uma dor da minha avó, eu tô lá na terceira geração. Eu saí totalmente do meu lugar. E isso é uma das questões que você pode começar a observar no seu dia a dia para usar a constelação para te ajudar a ter uma vida mais simples e mais leve. Todas as vezes que você está fora do seu lugar, e a gente fica fora do nosso lugar inconscientemente em relação à nossa família, a gente fica em relação aos nossos filhos, a gente fica em relação ao nosso trabalho, a gente fica fora do nosso lugar muito facilmente justamente porque a gente não aprendeu a concordar nessa perspectiva sistêmica, a gente não aprendeu a olhar o destino das pessoas e entender que muitas pessoas vão viver só da possibilidade de sobrevivência delas. E nós também, até a gente tomar consciência, a gente também está só sobrevivendo, gente. A sobrevivência é copiar e colar, é viver a programação herdada. Por isso que é tão difícil, muitas vezes, a gente vê que está repetindo um padrão, fala, meu, mas eu já aprendi como é que faz. Eu mesma, eu sempre conto para vocês, né, que eu tinha uma questão com dinheiro que era bizarra. Eu falo, gente, mas eu sou educadora, eu era educadora financeira, eu era planejadora financeira, eu ajudava as pessoas a organizar a vida, a fazer a prosperidade acontecer, e eu não parava de me endividar. Por que isso acontecia? Porque existia um emaranhamento, porque existia uma conexão, uma negação do destino da família de origem, do meu pai e da minha mãe, da história do meu pai e da minha mãe. Existia uma negação em relação aos meus ancestrais, que me colocava no contrário do fluir da vida. Então, olha só o que ele diz aqui, né? A negação do destino nos coloca em conflito com ele, o que inviabiliza o caminho da cura, da reconciliação e da felicidade. Só quem concorda com o seu destino pode se reconciliar. Só quem concorda com o seu destino pode se reconciliar. Essa é uma frase que quem estiver assistindo aí pode anotar ali pra gente. Essa é uma frase que vale a pena anotar, tá? Só quem concorda. E quem concorda, só quem concorda com o seu destino pode se reconciliar, tá? O concordar, então, é olhar e falar, sair do julgamento de certo e de errado. O concordar tem a ver com a gente olhar e falar, ok, isso aconteceu, foi possível assim, não tinha outra forma de ser. Todas as vezes que a gente olha para qualquer coisa do passado, seja para o nosso passado, seja para o passado de qualquer pessoa, especialmente da nossa família ali, né, que é o que a gente está falando mais aqui agora. Toda vez que a gente olha para o nosso passado e acha que poderia ser diferente, a gente vai morar lá. É óbvio, inclusive, né? Você está aqui vivendo a tua vida. Você pode mudar? Eu entrei 2 minutos atrasada na live hoje, porque eu estava terminando de organizar algumas coisas aqui, porque me empolguei. Eu posso voltar lá às 8 horas da manhã e entrar às 8 horas ao invés de entrar às 8h02? Não posso. Entende? É óbvio que eu não posso voltar lá. Eu já falo a frase, Su. Eu não posso voltar 1 minuto atrás, eu não posso voltar a 1 hora atrás, eu não posso voltar 1 dia atrás para poder mudar o que aconteceu. Menos ainda eu posso voltar lá na minha árvore genealógica e mudar algum fato que aconteceu aqui. Ai, Paula, mas seu bisavô traiu a sua bisavó adotiva? Que absurdo, que feio, que horror. Cara, glória a Deus que ele fez isso. Se ele não tivesse feito isso, que foi a forma possível para ele, não tinha nascido a minha avó materna. E se não tivesse nascido minha avó materna, não tinha nascido minha mãe, não tinha nascido eu, cara. Minha avó paterna também. Minha avó paterna, glória a Deus, ela teve uma recaída com meu avô e fez meu pai. Eles já estavam separados, eles já não tinham mais um relacionamento e ela foi lá para finalizar, para formalizar, sei lá qual foi a intenção dela. E ela teve uma noite de amor extra ali com meu avô e fez meu pai. Se eu fosse pensar, ai que absurdo, meu avô, gente, que homem safado, olha só o que ele fez. Ele pegou minha avó lá e ficou com ela e nem deu continuidade na relação. Que difícil isso, não sei o que. Cara, foi o possível para eles. Eu nem sei se minha avó sofreu, se minha avó não sofreu. Porque a gente, inclusive, está tão acostumado a dar nome aos bois, fica lá, porque fulano sofre toda vez que é traído. Você já se perguntou se isso é verdade? Quem sofre se é traído? Às vezes você sofre com a traição e você não sabe nem de quem que você pegou a informação, o conceito de que uma pessoa traída tem que sofrer. Eu conheço muitas mulheres que falam, Paula, eu pagaria para o meu marido transar com outra mulher, eu não quero me separar dele, mas eu pagaria para o meu marido transar com outra mulher porque eu não suporto ele chegar perto de mim. E aí? Sabe, gente, quando a gente entra no movimento de observação fenomenológica, quando a gente entra nesse movimento de conhecimento do além do aparente, a gente começa a ressignificar todos os nossos conceitos. Porque, na verdade, a gente é cheio de ponto de vista pejorativo, pesado. A gente aprendeu a dar nome para as coisas, a gente aprendeu a se julgar o outro com um chicote muito pesado, inclusive.
E aí a gente fica sofrendo na vida porque a gente está dentro de caixinhas que não foi nem a gente que escolheu. Entende? Então eu vou falar de novo aqui para a Su anotar ali pra gente e para vocês também tomarem nota aí. Só quem concorda com o seu destino pode se reconciliar. Por meio desse movimento é possível tomar do destino apenas aquilo que fortalece. Olha isso. E assim curar e transformar o que enfraquece. Quem discorda permanece pequeno e infeliz. Então, concordar é aceitar sem querer mudar nada. É olhar o fato como real. Aconteceu, Paula, isso vale para abuso, como é que eu vou achar bom? Não é achar bom. Aí que tá o segredinho, tá? Não é achar bom, não é olhar lá atrás, fulano foi abusado, ou eu fui abusada, por exemplo, sexualmente, lá atrás. Eu vou achar isso bom? Não significa atribuir juízo de valor de certo ou de errado. É olhar o fato como real. Aconteceu. Foi a única forma possível para aquela relação existir. Existiu uma relação. Paula, mas fulana tinha 4 anos de idade quando foi abusada. Naquela situação, graças ao destino, graças a uma programação herdada, graças a um movimento de tomar as dores do nosso campo sistêmico, aquela situação aconteceu. E nós vemos, eu não vou entrar nisso agora, gente, porque é muito profundo, tem que ter uma maturidade para falar de abuso nessa perspectiva, tá? Mas assim, não tem nada a ver com certo e errado. Tem a ver com a gente deixar aquela situação entrar no nosso coração como um fato. Quando a gente olha para as coisas como um fato possível ligado a um destino, então, fato possível ligado a um destino, a uma programação herdada, a gente olha para aquilo e consegue respeitar aquela história. A gente consegue respeitar, a gente para de morar no passado, porque todas as vezes que a gente quer mudar uma história, a gente vai lá morar no passado. A gente não consegue extrair a força daquela situação. Todas as situações que aconteceram na nossa vida, gente, por mais difíceis que elas sejam, tome nota disso, sabe? Todas as situações, todas, até as mais bizarras, até aquelas que você aprendeu que é horrível, como por exemplo um abuso, todas têm força. Todas têm um além do aparente. E se você tem uma questão como essa, você não consegue entender, marca para constelar. Marca comigo, marca com um outro constelador. Nós temos consteladores incríveis no Brasil hoje. Glória a Deus por isso. A constelação tem se ampliado cada vez mais. Tá? Marca para você ser cuidado por alguém, para que você possa olhar além do aparente essa situação na sua vida. Eu estava numa constelação, conduzindo uma constelação esses dias, e a pessoa então conseguiu perceber que o abuso que essa pessoa estava vivendo justamente tinha a ver com algo muito pesado. Com uma dor que a criança dessa pessoa que estava constelando, a dor que a criança dela tomou para cuidar. Lembra que eu falei no começo? Fui lá, achei que a minha vovó era fraca, que ela não dava conta e que meu vovô era muito cruel com ela. Eu vou lá e pego a dor dela para mim e levo ela no meu coração, como se aquela dor fosse minha. E aí a minha vida fica muito pesada. Porque daí eu peguei a dor da vovó, eu excluí o vovô, consequentemente eu fui pro lugar da minha bisavó e do meu bisavô, como se eu fosse pai e mãe da minha avó. Além disso, eu também estou negando a minha mãe, porque minha mãe é fruto dessa relação de casal, então nessa dinâmica toda eu também estou achando que minha mãe não é boa o suficiente para mim. Consequentemente, eu vou olhar que meu pai também não é tão bom assim. E no fim das contas eu fico vazio, porque eu fico sem pai nem mãe, eu fico sem muitas coisas. Porque a gente estava dizendo aqui, né? Se você é 50% pai, 50% mãe, 25% cada avô, cada avó, 12,5% cada bisavô, cada bisavó. Se eu tô negando meu avô, e aí consequentemente eu perco a minha avó, eu já perdi 25% de cada um. Eu já perdi 50% da minha mãe e eu já tô manca dentro do meu coração. Tá faltando muita coisa. Pra gente então poder tomar a luz da vida, nós precisamos sair do julgamento. E como que a gente ressignifica tudo? Nossa, agora que eu vi, gente, são 9h16? Ah, não, mas é até 9h30, né, que a gente consegue ficar aqui. Tava achando que já estava atrasada aqui, tá? E aí entra mais uma cartinha muito interessante, que é essa aqui, ó. Quando a gente entra no movimento de olhar para as coisas sem julgar certo e errado, a gente tem a possibilidade de tomar a vida. Imagine aqui quantos sims tem aqui. Cada casal desse, independente da forma como esse casal se uniu para fazer um filho, cada casal desse disse um sim muito importante.
Cada bolinha dessa aqui é um sim, gente. É um sim que um casal deu para sua vida. Como seria se você olhasse a tua árvore genealógica, as tuas histórias ancestrais, a história do teu pai e da tua mãe dessa forma? Imagine só, então, você olhando para todas as histórias de origem aqui e avaliando que cada casal desse, cada bolinha dessa, é um sim que algum casal deu para sua vida. Olha que lindo que é isso. Percebe? Que coisa mais gostosa? Abriu, né, Tati? Que delícia você aqui. A constelação abriu minha mente, é incrível, sim. E que bom que você está sempre por aqui estudando mais, né? Porque é sobre isso, a gente continuar se desenvolvendo e ampliando a nossa consciência. Então, ó, se eu olho lá para trás e eu escolho tomar a luz do destino, você pode colocar aí, é uma escolha. Eu escolho tomar a luz do destino. Quando eu escolho tomar a luz do destino, eu fico com a melhor parte. Eu fico com a força do sim que cada casal deu para a vida chegar para mim. Escreve isso aí, Su. Eu fico com a força do sim que cada casal deu para a vida chegar até em mim. Até mim, gente. Olha que grandioso que é isso. Aí então eu posso dizer sim para tudo que aconteceu sem querer mudar nada. Dizer sim para tudo que aconteceu não é conviver. Ah, então, Paula, eu vou ter que conviver, porque meu pai fez isso, fez aquilo, aquilo outro, eu vou ter que ficar convivendo com meu pai? Meu pai, meu tio, meu avô, meu sei lá quem? Não, você não tem que conviver com ninguém. Incluir no coração não significa conviver, gente. Não significa, inclusive, nem perdoar, porque a gente não tem nem tamanho para perdoar. Única entidade, única força que pode perdoar alguém é Deus. Nós não podemos perdoar ninguém. Nós podemos respeitar. E respeitar, inclusive, é a gente olhar que aquilo foi o possível a se acontecer em toda a trajetória para que a vida pudesse chegar até a gente. Entende? Então, quando eu digo sim para tudo que aconteceu, eu estou respeitando a história possível. Eu estou respeitando o destino possível que foi sendo levado adiante até a vida chegar em mim. E quando eu digo sim para tudo que aconteceu, aí bagaça é top, hein? Aí, olha só. Aí eu posso parar de brigar com o velho. Essa cartinha eu amo, gente. Olha só. O segredo da mudança, até me arrepio de falar. O segredo da mudança é focar toda a sua energia não em brigar com o velho, mas em construir o novo. Quando eu digo sim para tudo que aconteceu, com respeito, entendendo que tudo que aconteceu foi a única forma possível, que existia um destino, existia uma programação herdada, aí eu assumo que cada casal que fez o filho possível aqui, fez com que nascesse meu pai e minha mãe e finalmente nascesse eu. Então, nessa postura, eu consigo levar para mim só a melhor parte. Eu consigo levar para mim a melhor parte da vida. Eu consigo tomar a luz da vida. Eu consigo dizer sim para a vida. Aí eu posso parar de brigar com o velho e posso construir o novo. Escreve isso. Eu tenho o direito, ou melhor, eu tenho o dever de fazer diferente. Cara, não é... É muito louco isso, porque nós temos o dever de fazer diferente. Toda vez que a gente copia e cola um padrão, toda vez que a gente faz igual ao que já fizeram lá atrás, a gente não está honrando a nossa família. Quando a gente faz igual ao que já aconteceu lá atrás, na verdade a gente está fazendo o oposto de honrar. Porque a gente está pagando os mesmos boletos que eles já pagaram. Concorda? Se você está contratando relações abusivas, se você está contratando falta de dinheiro, falências, se você está contratando doenças e tudo mais, você está fazendo a mesma coisa que eles já fizeram. Por que você está fazendo igual? Por que você existe então? Nós nascemos para fazer diferente, gente. Nós nascemos para ser ovelha negra da família, sim. Só que ser ovelha negra na escuridão vai fazer com que a gente desrespeite a nossa origem. Quando a gente desrespeita a nossa origem, a gente gruda no padrão. Quando a gente não concorda, a gente exclui do nosso coração. Entende? E quando a gente exclui do nosso coração, a gente fica vazio, falta uma parte de nós. Aqui a gente vai buscar nas nossas relações. Por isso que a gente é tão dependente das relações. Por isso que a gente cria tantas doenças nas nossas relações. Porque a gente tirou a luz da vida de dentro de nós. Quando eu não aceito meus pais, quando eu não aceito os meus avós, quando eu não aceito a minha origem, eu estou excluindo a força da vida de dentro de mim. A luz da vida, inclusive, depois eu vou falar mais sobre isso com vocês, mas assim, a luz da vida, ela vem do sagrado dos seus pais para você. O sagrado dos seus pais para você é a concepção, a gestação e o nascimento.
Tome nota disso. Concepção, gestação e nascimento, é sobre isso. O resto é da humanidade deles. Quando você fica focado na humanidade dos seus pais, mas meu pai brigava com a minha mãe, meu pai, não sei o que lá, porque minha mãe fazia não sei o que com meu pai. Você acredita que minha mãe traiu meu pai, não sei o que lá, não. Porque minha mãe me pegou para a melhor amiga dela. E eu tive que ficar cuidando da minha mãe, não sei o que lá e tal. Então, quando você fica olhando a humanidade dos seus pais, você fica julgando a humanidade dos seus pais como certo, errado e o que mais é possível, nesse momento você está excluindo a luz da vida do seu coração. Você está negando a luz da vida. E lembra, vou ler de novo isso aqui, que isso aqui vale muito a pena ler de novo. Então, a negação do destino. Então, quando eu nego meus pais, quando eu não gosto dos meus pais, do comportamento dos meus pais, Paula, mas eu não posso não gostar do comportamento dos meus pais? Lógico que você pode. Você não pode querer mudar eles. Você não pode querer olhar para eles e falar que eles tinham que ser diferentes, porque você acha que existe uma forma melhor de viver. É isso que faz a gente entrar em negação. É isso que faz a gente excluir a luz da vida do nosso coração. Quando a gente acha que podia ser diferente, não podia ser diferente. Escreva isso em 12 vezes em algum lugar e deixa essa frase escrita no teu espelho para você ler todos os dias. Não podia ser diferente. Não podia ser diferente. Não podia ser diferente. Não podia ser diferente com seus pais, não podia ser diferente com seus avós, seus bisavós, tataravós, tios, parentes, primos, caralho, 4. Com perdão da expressão chula. E não podia ser diferente o que você fez até aqui também. Tome nota disso. Não podia ser diferente. Se pudesse ser diferente, você tinha feito diferente, caramba. Se pudesse ser diferente, se tivesse outros recursos, tinha sido diferente. É óbvio, entendeu? Então, todo o tempo que você fica olhando para trás e você fica achando que alguma coisa podia ser diferente, nesse momento você sai da sintonia com a vida. E aí você faz o quê? Toda vez que você entra em conflito com o seu destino, você inviabiliza o caminho da cura, da reconciliação e da felicidade. Só quem concorda com o seu destino pode se reconciliar. E por meio desse movimento, então, de concordar com o destino, é possível tomar. Tomar é ativo. É possível tomar do destino apenas aquilo que fortalece. Aí você para de pegar as ziquezira. Aí você tem o direito e o dever de ser diferente. Aí você pode construir uma nova vida. Olha que lindo isso, é possível tomar do destino apenas aquilo que fortalece e assim curar, transformar o que enfraquece. Lembrando que quem discorda permanece pequeno e infeliz. E o contrário é verdadeiro. Quando a gente concorda, a gente cresce. Quando a gente concorda, quando a gente respeita, quando eu digo sim para a vida, eu paro de brigar com o velho e começo a construir o novo. Aí eu consigo ter força para fazer as coisas diferentes acontecerem na minha vida. Percebe que demais? Então, gente, é sobre isso, tá? E aí, para finalizar a linha de raciocínio aqui, essa cartinha que eu amo também, que diz: não importa o que aconteceu, você tem o direito de recomeçar. Não importa o que aconteceu lá na sua ancestralidade, não importa o que aconteceu aqui, quem traiu quem matou quem roubou quem abusou de quem estuprou quem, não importa o que aconteceu aqui. Quando você toma a força desse destino, a força da luz da vida que vem de cada casal, que disse sim para uma pessoa, que disse sim com outro casal, que disse sim, até a vida chegar até você. Quando você olha para isso, você tem o direito de recomeçar. E aí você tem o direito de recomeçar do seu jeitinho. E aí quanto mais você expande a sua consciência, quanto mais você aprende sobre o seu poder de escolha, sobre o ser infinito que você é, quanto mais você aprende a olhar para a vida de uma forma mais grandiosa, com gratidão, com alegria, né? Aí entra até a consciência de Axis, que eu acho uma combinação perfeita com a constelação familiar, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, o que mais é possível, como eu posso ser mais grata, como eu posso ser mais leve, como eu posso ter mais facilidade, como eu posso criar mais, sabe? Como eu posso sobrecriar tudo aquilo que eu fui no dia de ontem, né? Como eu posso destruir e descriar tudo que eu fui, que já não me serve mais, e abrir espaço para o novo. Então, a gente começa a abrir espaço para o novo, a construir o novo, a fazer o novo acontecer na nossa vida com as nossas escolhas conscientes. A gente para de viver a programação herdada. E é sobre isso. Sim? O que o Rô falou ali? Quando deixo com o outro que é dele, tudo fica mais leve. Exatamente. Além de tudo, quando a gente tem essa capacidade, né, que ela é treinada através dessa postura fenomenológica, da postura da observação sem julgamento, eu consigo inclusive devolver para o outro que é do outro, eu consigo me liberar daquilo que não me pertence. E tudo fica mais leve em todos os pontos, né? Em todas as relações. Então, gente, nós falamos, primeiro passo, toda doença vem como a resolução de um conflito
e qualquer conflito é o início da solução. Então, quando eu estou diante de um conflito, de algo que não está fluindo na minha vida, quando eu estou diante de uma situação, de uma dor, de uma queixa, de um tema, eu posso me perguntar, eu estou a serviço de quem aqui? Sim? Aí, finalmente, eu vou olhar para o destino da minha família. Eu vou olhar para tudo aquilo que veio antes de mim, para a minha própria história, e vou reconhecer humildemente. Eu vou dizer sim para tudo que aconteceu, entendendo que tudo que aconteceu foi a única forma possível. Tanto para mim, quanto para quem veio antes, para meus ancestrais, para meu marido, para meu namorado, para os meus parentes, para o meu chefe. Tudo que aconteceu até o momento em que eu não tinha consciência era a única coisa possível de acontecer. Não tinha como ser diferente, porque não existia recurso. A partir de agora, quando eu tomo consciência, que eu vou perguntar, que eu vou perceber, que eu vou ampliar a minha visão para poder olhar além do aparente, eu posso então fazer diferente. Mas primeiro eu preciso aceitar e concordar com tudo que veio antes e tomar a luz da vida. Faz assim com o bracinho, ó. Tomar a luz da vida. Tomar a luz que veio de todos os sims que cada casal deu para que eu pudesse existir aqui. Quando eu faço isso, eu ganho força do destino. Ao invés de eu levar a densidade, a dor e todas as repetições de padrão do destino, eu levo a coragem, eu levo a luz, eu levo o que me fortalece. Sim? Aí eu posso então parar de brigar com o velho e começar a construir o novo. A partir de uma nova perspectiva, a partir de um novo olhar. Porque, afinal de contas, eu disse sim para a vida. Eu digo sim para a vida. Eu digo sim para a vida. E aí, então, não importa o que aconteceu, eu tenho o direito de recomeçar. E eu posso recomeçar todos os dias. Gente, a gente vai cair nos buracos escuros da alma sim, tá? Não pense que você se desenvolvendo, você não vai entrar nos lados obscuros de vez em quando, você não vai contar umas historinhas, você não vai entrar em dor. Lógico que vai. Eu tô há 10 anos constelando, ontem eu tava falando com uma cliente sobre isso. Faz 10 anos que eu sou cliente de constelação, que eu me trabalho. Quem me conhece sabe que eu trabalho pra caramba. Né? Eu me trabalho todos os dias, às vezes até entre umas piras, inclusive, de tanto me trabalhar. Né? E por que a gente faz isso? Porque a gente é humano. Então a gente entra no lado obscuro, sim, da força. Nós vamos ter momentos que a gente vai se perder e é por isso que existe todas as informações. Existem os livros, existem as lives, existem os programas. Inclusive, quem quiser saber mais sobre o programa Ativação Sistêmica, que a gente está fazendo uma formação em fenomenologia prática para você usar a postura das constelações na sua vida, está extraordinário. A gente teve a nossa primeira aula, tudo fica gravado, tá? Mas depois eu vou falar mais sobre isso com vocês. Enfim, e também pedir ajuda mesmo, para a Paula e para outros profissionais de ajuda aí que podem te auxiliar a essa tomada de consciência, psicólogos, psiquiatras, consteladores, coaches e todos os profissionais que estão aí disponíveis para te ajudar a tomar consciência, profissionais de expansão de consciência em Access Consciousness, correr as barras, quem não sabe o que é isso, busque saber também, no meu YouTube tem bastante informação sobre isso, né? Porque é muito grandioso quando a gente expande a consciência e em alguns momentos a gente precisa de ajuda. Em alguns momentos a gente precisa que alguém pegue na nossa mãozinha, vá lá no campo olhar junto com a gente, né? Ou vá lá fazer as perguntas para você poder expandir a sua consciência e encontrar o além do aparente das suas dores e questões. Sim? Queridos, alguém tem alguma dúvida? Ó, são 9h30 em ponto. Então temos 2 minutinhos aqui para finalizar, tá? Gostaria que vocês compartilhassem, gente. Compartilhe essa live com seus amigos, tá? Ela vai ficar salva aqui, também vai ficar salva lá no meu YouTube. Meu YouTube tem todos os cafés com consciência que a gente faz. Tá um conteúdo muito rico. Eu tenho trazido para vocês conteúdos assim, sem medo de ser feliz. Eu entrego tudo. Quem me acompanha vê que fala, caramba, gente, é tudo. Eu não fico com meias palavras aqui para vocês, tá? Então, assim, são conteúdos gratuitos que estão aqui, que são grandes presentes. Então, compartilha isso. O trabalho só cresce através dessa combinação também, né? De vocês também multiplicando o conteúdo e levando adiante essa informação, para que a gente possa, então, trazer mais consciência para o planeta, né? E uma pergunta que você pode se fazer, como eu posso ser mais contribuição para o planeta hoje? E muitas vezes uma contribuição é muito simples, você pegar ali o aviãozinho e mandar, você comentar uma live, você comentar lá no YouTube, né? Você encaminhar para alguém, você se inscrever, você curtir, isso tudo gera um movimento que os algoritmos também vão facilitando para que outras pessoas cheguem nos conteúdos, tá bom? Cris Santos, Karina, que delícia, Marli, Geise, Su. Gente, gratidão por vocês estarem sempre por perto acompanhando também. Faz um print aí, vamos fazer um print, um sorriso. Yeah! Tiki! E aí compartilha aí nas suas stories também, me marca, que sempre é uma grande honra eu saber que vocês estão pertinho, tá bom? Ó, feliz dia, excelente final de semana para todos e a gente se vê sexta que vem aqui, tá? E quem vai estar na terça-feira comigo, bora lá. Tchau!